Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é a ver por que Bolsonaro diz tanta besteira, né? Besteira é obviamente um eufemismo, né? Enfim, se a gente for falar um português mais de rua, a gente diria por que Bolsonaro diz tanta merda, né? Porque ele só diz merda, esse é o ponto, né? Isso é extremamente importante, o fato dele ser sempre tão agressivo, porque ele ataca sempre, porque ele cria uma guerra constante, né, entre os brasileiros, que ele deveria ter que criar alguma forma de harmonia, porque é isso, quer dizer, o que a gente estranha, né, nessa guerra constante é o fato de que normalmente, né, quando você ganha as eleições, você pode ter brigado, você pode ter comprado briga com quem seja para ser eleito, mas que depois de você ser eleito, você tenta harmonizar mesmo com os seus inimigos, né? Você tenta criar as condições possíveis de um governo, enfim, de algum modo minimamente eficaz, etc. Né? Quer dizer, você tenta pacificar as coisas, né? Não é o caso de Bolsonaro. É isso que precisa ser explicado e é esse o tema que a gente vai aprofundar aqui hoje, né? Por que isso acontece? Ora, isso acontece, isso é uma estratégia, isso não é uma... quer dizer, obviamente eu acho que Bolsonaro é uma pessoa problemática, um psicopata, né? Ele é um psicopata porque ele odeia, né? Ele é misógino, ele é racista, né? Enfim, ele é homofóbico e tal, e todas as pessoas que têm esse tipo de sentimento em si é doente, né? Normalmente isso tem a ver com você não entender as suas próprias inclinações, né? Sexuais, psíquicas, etc, etc, né? Faz com que você jogue contra o outro aquilo que você não consegue resolver em si mesmo, né? É isso que a psicanálise nos ensina, né? Mas além de ser um ser humano problemático, não sabe quem é, nem sabe o que quer, não é isso? Isso tem a ver também com uma estratégia política, né? Uma estratégia política que foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir dos anos 70, especialmente com o Partido Republicano, que tinha amargado derrotas seguidas para o Partido Democrata. Por quê? Porque o Partido Democrata tinha conseguido a simpatia da classe trabalhadora americana, né? E os republicanos disseram, a gente vai ter que ter uma estratégia de quê? De dividir a classe trabalhadora, dividir para reinar, não é isso? A classe trabalhadora é sempre a classe maior, né? Muito maior do que a classe média, muito maior do que a pequena elite, etc. Se você consegue os votos da classe trabalhadora como um todo, você não sai mais do poder. Era isso que o PT tinha conseguido no Brasil, né? Bolsonaro chega para quê? Para espalhar a discórdia, né? No sentido quer dizer, consciente do termo, criar uma guerra entre a classe trabalhadora, especialmente, né? Você tem que fazer essa desunião. Você tem que montar o ódio. Você tem que então você vai viver do ódio. É por conta disso que ele tem essa guerra constante, esse ataque, essas coisas absurdas. A última foi incrível, que é atacar o presidente da OAB, né? Fazendo escárnio do fato do pai ser um desaparecido, obviamente depois de torturas, assassinatos, etc, etc. Ele dizendo que ele sabia o que tinha acontecido, etc. Né? Quer dizer, esse escárnio com a morte, que foi uma coisa que efetivamente, quer dizer, quem não seja um completo canalha, você não vai compactuar com esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, a questão é por que esse cara faz tanta besteira? Porque ele é tão agressivo? Porque ele espalha tanto ódio, tanta discórdia, etc. Né? É uma estratégia política, mas mesmo como os americanos desenvolveram isso, Nixon, Reagan, etc., depois de eleitos, eles voltavam a tentar montar condições de pacificação mínima entre o eleitorado e a população. Seguir, né? Quer dizer, ter um plano, um projeto de governo que pudesse seguir adiante. Mas com Donald Trump e com Bolsonaro, essa coisa não funciona assim, né? Ou seja, os caras mantêm, especialmente com o Bolsonaro, que é muito pior do que Trump em todos os aspectos, né? Bolsonaro é muito pior do que qualquer pessoa que eu tenha conhecido na minha vida, não é isso? Imagino na vida de vocês, né? Então, por que manter isso? Ou seja, essa divisão constante, isso agrada a quem? Qual é a parcela
do eleitorado a qual o Bolsonaro se dirige. Né? Bem, já que a gente, ou seja, nós vamos tentar perceber de que modo essa estratégia política de Bolsonaro é mantida, e para isso a gente tem, e nisso eu entro em discordância com a maior parte dos analistas que analisam, enfim, o bolsonarismo, etc., porque eu acho que você não consegue entender isso por questões racionais, né? A racionalidade no comportamento humano está quase sempre ligado a interesses econômicos. Por conta de interesses econômicos, você não consegue explicar isso de modo algum. Eu estou convencido disso. Né? Eu acho que Bolsonaro ele vai falar para uma parte da população brasileira que é muito específica. Eu diria que esse pessoal não é mais do que 20%. Faz muito barulho, porque pela primeira vez está encontrando a sua voz. A voz do seu ódio, a voz do seu ressentimento, etc, etc. Né? Mas é exatamente os 20% que Bolsonaro tinha antes das eleições, né? O que ele conseguiu depois, obviamente, teve a ver com o antipetismo, toda a campanha da elite, da imprensa, etc., contra Haddad, contra o PT, contra Lula, o que a Lava Jato fez, Moro montando mentiras, pondo a coisa lá do Palocci, que ele próprio não acreditava, ou seja, essa canalice toda. Né? Isso que fez Bolsonaro ser elite, além do dinheiro americano, em WhatsApp, etc, etc, enganando, mentindo, fake news, etc. Né? Foi uma batalha, uma guerra, inclusive uma fraude. Essa eleição tem que ser desfeita, né? A eleição de Bolsonaro é uma fraude, etc, etc. Né? Mas ele fala para esse pessoal, esses 20% aí. Né? É claro, pessoal, que tem gente que é a favor de Bolsonaro na elite, os banqueiros, etc., que gostam, que acham legal que você tenha um desemprego alto entre nós, por exemplo. Né? Então, esse pessoal vai votar em Bolsonaro. Mas vai votar em Bolsonaro instrumentalmente, né? Não é que goste de Bolsonaro, não é isso? Tem uma boa parte da classe média, a classe média estabelecida, né? Que também vai votar em Bolsonaro. Mas aí é votar naquele voto do inseticida, o voto do antipetismo, etc, etc, né? Dessa classe média, importada, branca, etc. Tem raiva do pobre e tem raiva de qualquer partido e político que represente o pobre. Né? Mas aí eu acho que é mais, embora uma parte dessa classe média também se enquadre no que nós iremos discutir depois, eu acho que Bolsonaro tem o lugar específico de quem o apoia é o lugar entre essa classe média estabelecida e a classe trabalhadora mais pobre e dos marginalizados. Né? Ele está entre essas duas coisas. Alguma coisa entre uma classe trabalhadora de tipo novo, que é o que está acontecendo agora, e tal, o pessoal que, né, Uber, etc., o pessoal que faz esse tipo de coisa, taxistas e tal, vai parar, e o que a gente pode chamar de uma baixa classe média, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer isso é muito mais gente do que a classe média e do que a elite né? Você não vai ganhar nenhuma eleição, você não vai ter, enfim, um apoio importante se você tiver só apoio na elite, na classe média estabelecida, né? Eu estou querendo dizer o lugar popular de Bolsonaro, é isso que eu estou chamando dessa baixa classe média, né? Branca, quase sempre, ou seja, porque os brancos foram importados para ocupar, né? Italianos, alemães, portugueses, etc., ocupar esses cargos da classe média, alguns foram para a elite, também, não é isso? Mas alguns não conseguiram subir, não é isso? Quer dizer, alguns ficaram com a própria família, dos pais de Bolsonaro, né? Tanto que ele foi obrigado a trabalhar com 9 anos, etc, etc. Né? Esse pessoal se achava o quê? No direito racial de uma vida melhor, né? Por conta disso, o avanço e a soberba dos negros, mestiços e pobres no governo Lula chateou tanto esse pessoal. Né? Essa gentinha de cor, etc., né? Subiu e eu fiquei mais ou menos aqui, ou a posição, ou a minha subida foi menor do que esse pessoal está chegando perto de mim. Né? Esse raciocínio é extremamente importante, né? O desprezo, né? E aí quando eu falo de racismo, aí tem gente que diz, mas ele tem um motorista preto e tal. Poxa vida, claro, quer dizer que o racista está cheio de serviçais pretos, isso em todos os lugares onde o racismo, para ele poder pisar, desprezar sob formas que sejam ocultas ou mais abertas, etc. Né? Obviamente isso.
né? Mas esse pessoal que tem, né, orgulho muitas vezes do nome, né, italiano, alemão, etc., que quase sempre, né, por trás de um Schneider tem um Silva, então você sabe aí que a mãe é Schneider, mas o pai é Silva, aí você fica com o sobrenome da mãe, etc., não é isso? Né? Então você tem aí esse pessoal que racialmente, né, e está muito sobre-representado, como nós sabemos, né? O apoio a Bolsonaro no sul e no sudeste, especialmente São Paulo, não é isso? Quer dizer, o sul que recebeu exatamente esse tipo de imigração, esse pessoal que se acha superior ao brasileiro, como o Dallagnol, Moro, aquela juíza Gabriela Hart, etc., né? Todos esses procuradores têm um nome estrangeiro, etc., né? Esse pessoal, né? Esse pessoal estrangeiro que veio para cá e que não conseguiu subir, eles têm o quê? Eles têm um ressentimento, né? Esse suposto poder, essa suposta raiva racial, eu merecia estar melhor do que eu sou, eu não deveria estar morando num lugar que tem negro, mestiço, etc., essa gentinha e tal, não é isso? Isso não é dito no Brasil, porque o grande interdito no Brasil é a questão racial, né? Mas a eleição de Bolsonaro, né, me fez compreender que não há como entender o Brasil sem a força dessa questão, né? É tudo racializado em Bolsonaro, né? Quer dizer, basta ver uma manifestação de bolsominions e tal, 95% são brancos, né? Ou seja, esse racialismo que não pode ser dito, né? Ele tem que assumir outras formas, tem que assumir formas veladas, ocultas, etc., né? Quer dizer, contra a educação popular, contra a universidade que tinha posto negro e branco, negro e mestiço, né? Tem que ser apoio à polícia que se sabe que mata negro, etc., né? Não pode ser tematizado, né, como ideia, mas a ação na prática, concretamente na vida cotidiana, que é o mais importante, é a vida, é o comportamento, né? É feito sobre padrões raciais, né? É esse pessoal que é cheio de ressentimento contra os de cima, porque não chegaram até a cultura e o conhecimento que vai dar acesso a grandes empregos, prestígio, etc., etc., né? A maior parte dos eleitores de Bolsonaro são, inclusive, pessoas que têm o segundo grau completo, né? Ou seja, exatamente esse ponto, não chegaram ao ensino universitário, embora, olha, pessoal, claro que tem gente com ensino universitário que apoia Bolsonaro. Eu tô aqui montando o quê? É o lugar que é a quem ele se dirige quando ele diz essas besteiras todas, né? Quem tem o ressentimento, né? Não chegou lá em cima, mas, quer dizer, está numa forma intermediária na sociedade brasileira e acossado pela subida, né, durante o petismo de negros, mestiços e pobres, né? Esse cara só tem raiva, né? E Bolsonaro é o cara que diz essas besteiras, ataca a cultura, ataca o teatro, ataca a liberdade de imprensa. Por quê? Porque para esse pessoal, né, cultura e conhecimentos foram só armas que foram usados para o seu próprio desprezo. Não tem nenhum afeto em relação a isso, né? Depois para matar índio, gente frágil, né, negros, mulheres, etc. Então você pode exercer um poder também. Aquela pessoa que está acostumada a se ver como impotente na vida, pessoas que têm 1000 problemas privados, etc., né? Tem com Bolsonaro o quê? A forma de se identificar com um cara que é cruel, mau, né? Com quem é frágil, com quem ele pode fazer. E ele pode exercitar isso contra a sua própria mulher, contra o seu vizinho negro, contra índio, etc. Se for alguém como está acontecendo essas matanças, etc., etc., né? Então o pessoal é o ressentido, é o doente de ressentimento e de inveja contra os de cima, e o desprezo, e aquele desprezo covarde, aquele ódio covarde contra o frágil de baixo, né? Ou seja, a gente não compreende Bolsonaro, o lixo branco que o apoia, né? E nem as bobagens e a guerra constante que ele faz, se a gente não compreende a função desses elementos e dessas paixões humanas que são irracionais,
né? Mas elas são extremamente importantes na política e na vida pública. Elas estão sendo utilizadas aqui pela elite mais rica para dividir o povo brasileiro, especialmente a classe trabalhadora. Grande abraço a vocês todos.